Boa noite. Paz e bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre autossabotagem e crenças limitantes. Então, recordar, nossa proposta aqui, nós chamamos de laboratório da alma. Laboratório é um espaço onde se labora, onde se trabalha. Laboratório, local de trabalho. Aqui é o nosso local de trabalho da alma, do nosso interior, da nossa mente, do nosso espírito. Interior, mente, espírito, alma, são diferentes, mas são iguais. Todos têm a ver com a nossa dimensão interior. Dimensão interior. E todos estão ligados à nossa saúde mental, à nossa experiência emocional. Então, aqui é um local onde nós nos propomos trabalhar um pouquinho o nosso interior na busca da saúde mental. Então, nosso local de trabalho. Existem alguns pressupostos que nós vamos trabalhando e que eles nos ajudam a direcionar, a nortear a nossa proposta de trabalho. Toda linha psicológica tem os seus princípios. Os princípios que acabamos adotando no laboratório da alma os princípios que nós chamamos de autos. Autoimagem, autoconhecimento, autotransformação e assim por diante. Quando nós pensamos em auto, nós pensamos em nós mesmos. Um automóvel é algo que se move por si mesmo. Uma pessoa autônoma é uma pessoa que se guia por suas próprias leis, por suas próprias regras. Uma pessoa com autonomia significa que é uma pessoa que ela consegue viver por si só. Ela consegue se situar no mundo por si só. Então, quando nós pensamos a nossa dimensão interior, nós acreditamos que nós nos autorregulamos. E o nosso grande desejo é o autoconhecimento, para vivenciarmos uma autoaceitação de quem nós somos, para assim nos autotransformarmos e assim autorrealizarmos. Auto tem a ver conosco. A partir dessa ideia, nós acreditamos então que na nossa vida, nós é que somos responsáveis por nossas escolhas. E quando eu não escolho, isto já é uma escolha minha. Eu escolho não escolher. Então, mesmo quem não escolhe, a escolha foi feita. Então, eu sou quem escolho. E quando eu escolho, minhas escolhas, elas geram consequências. Muitas e muitas consequências. Por isso a escolha é minha. Na dinâmica religiosa, quando Jesus fala, se você quer me seguir, se você quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não nos manda pegar a cruz dele. Jesus manda a gente pegar a nossa cruz. Porque essa cruz que é minha, somente eu é quem posso carregar.
Se eu tomo a cruz dos outros para carregar, é uma escolha minha, só que eu não suportarei o fardo. Então, para que eu possa ajudar os outros, antes de tudo, eu preciso fazer as minhas escolhas. Eu preciso tomar a minha cruz. Então, quando Jesus nos convida, Ele não nos obriga. Ele não nos obriga. Ele nos chama porque nos ama. Só que Ele fala, gente, a vida tem cruz, tá? Você tem a sua. Tome a sua cruz e venha atrás de mim, porque o nosso caminho, a cruz faz parte. Isto é, as dificuldades da vida fazem parte. As consequências de nossas escolhas fazem parte. E com isso, então, Jesus está pedindo para que eu e você, para que nós exerçamos a nossa autonomia. Sou eu quem pego a minha cruz. Sou eu quem pego. Sou eu quem quero. Sou eu quem decido. Então, numa perspectiva humanista da psicologia, nós acreditamos, e também na perspectiva religiosa cristã, principalmente na perspectiva religiosa cristã, nós acreditamos que eu e você somos seres de escolhas. Porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. E Deus escolhe ser bom. Não encontramos maldade em Deus. Deus é totalmente bom. Fomos criados à sua imagem. O bem na nossa vida também deve ser uma escolha nossa. Porque sou imagem e semelhança de Deus e Deus escolhe, eu também escolho. Deuteronômio, Moisés, o povo de Deus já perto da terra prometida. Moisés faz um belo discurso e Moisés fala, assim diz o Senhor, diante de vós ponho a vida e ponho a morte. Se você escolher a vida, viverás. Se você escolher a morte, morrerás. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Olha quantas vezes se repetiu a palavra escolha. O verbo escolher. Quantas e quantas vezes? Se você escolhe aqui, acontece tal coisa. Se você escolhe lá, acontece tal coisa. Deus faz um apelo. Deus está falando qual foi a escolha dele. Ele escolheu pela vida. Escolhe, pois, a vida. Então, ele está nos dando o conselho. Escolhe, pois, a vida. Só que escolher a vida ou não é uma coisa minha. É uma coisa tua. Somente você é que pode escolher por você. Somente eu posso escolher por mim. E se eu dou a minha liberdade para que o outro escolha no meu lugar, isso também foi uma escolha minha. Então, nós escolhemos. Por que estou insistindo nessa primeira parte sobre isso? Porque as crenças limitantes que vão sustentar a nossa autossabotagem, elas são uma escolha nossa. São escolhas nossas. Então, mesmo que eu diga, nossa, eu não consigo, nossa, eu não sei o quê, ainda assim, essa postura foi uma escolha minha. Então, escolhas. Nós somos frutos de nossas próprias escolhas. Então, nós não podemos colocar a culpa de nossas escolhas
nas costas dos outros. Eu sou responsável pelas escolhas que eu realizei na minha vida. Lá atrás eu ganhei um curso de inglês. Ganhei o curso. Participei de 2 aulas e desisti. Não fiz o curso de inglês. Fui fazer lá prova de proficiência em línguas para o meu mestrado. Eu olho lá para as matérias que eu tinha que provar, entre elas estava qual língua? O inglês. Ia bem no italiano, ia bem no espanhol, estava muito bem no hebraico, estava muito bem no grego e mandava bem no latim. Adivinha a única que eu não tinha domínio? Adivinha qual? O inglês. O inglês. Fiz a prova lá, passei em todas, fiquei em inglês. Entrei no mestrado com a condição de que eu repetiria a prova depois de 1 ano. E nesse 1 ano, gente, vou te falar, não é? O verbo to be virou o verbo to be, mas foi uma dificuldade. Uma dificuldade ali tudo diante disso. E penei muito, sofri muito, e culpa de quem? Porque... Não. Eu que fiz a escolha lá atrás de tal forma, e eu fui responsável pelas consequências daquela escolha lá atrás que eu fiz, dentro daquelas circunstâncias possíveis. Mas eu tive como escolher continuar ou não continuar. Eu desisti. Eu me auto-sabotei. Na minha cabeça, uma crença limitante. Para que eu vou usar essa língua? Não vou usar essa língua no futuro, não. Vou fazer outra coisa. Vou usar outra língua. Eu fui no Banco do Brasil, lá no passado, estava escrito lá, Banco Pessoal. 10 anos depois estava Personal Bank. Estava em inglês. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Claro que essas escolhas são feitas dentro das circunstâncias, dentro das possibilidades vivenciadas nesses momentos onde nós escolhemos. Mas a escolha foi minha. Eu que escolhi tal coisa. Ok? Então, isso é fundamental, pensar a questão das escolhas. Segundo, felicidade. Todos nós buscamos a felicidade. Uma pessoa se casa com outra, se casa buscando a felicidade no amor. É assim que se casa. 2 jovens começam a namorar, estão buscando a felicidade. Um jovem começa a fazer encontro vocacional para ir para o seminário, ser padre, está na busca da felicidade. Alguém se mata de estudar para passar um vestibular, essa pessoa está na busca da felicidade. A felicidade, ela está ao nosso alcance. Só que a felicidade não significa riqueza, não significa dinheiro, não significa sucesso, não significa fama. A felicidade é uma condição psíquica alcançada por aqueles que traçam um caminho de autorrealização. E este caminho é feito de escolhas e eu sou responsável por minhas escolhas dentro das circunstâncias. Uma mulher se casa com um homem na busca da felicidade. No meio do caminho, ela descobre que este homem ele é violento. No meio do caminho, ela descobre que esse homem ele
desfere violência moral, violência psicológica e violência física sobre ela. No meio de caminho, ela começa a manifestar o desejo de se separar dele, de sair do casamento. Porque ele é violento. E ele já disse 1000 vezes que ia mudar, e toda vez ele volta pior do que ele era antes. E ela está querendo sair. Só que ela começa a perceber que, se ela sai, ele vai atrás dela para matá-la. Então ela acaba ficando. O ficar é uma escolha dela. Se ela sair e correr o risco de morrer, também é uma escolha dela. E quando escolheram ficar juntos, isso também foi parte da escolha dela. As circunstâncias são desfavoráveis, mas ainda assim ela tem uma pequena margem de escolha. E toda escolha, neste caso, que ela for tomar, toda escolha vai causar para ela riscos. Se ela fica, corre risco. Se ela vai embora, corre risco. Como dizia aquele antigo filósofo existencialista Ney Matogrosso, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. É isso? É isso. Mas ainda assim, se ele corre, é escolha dele. Se ele fica, é escolha dele. As circunstâncias são ruins? São. Mas ainda assim, existe uma pequena margem de escolha. A felicidade, ela vai se basear nas escolhas, dentro das circunstâncias de nossa própria vida. E aí vem a questão que eu quero colocar nesse segundo ponto. A felicidade, ela é um compromisso pessoal. Eu sou responsável pela minha busca de felicidade. Nesse segundo ponto, não é? Na busca da felicidade, eu posso me autorrealizar, o que significa, aspas, que eu consigo ser feliz sozinho. Calma, bateu o terceiro passo. Só é feliz com o outro quem é capaz de ser feliz sozinho. Se eu não sou capaz de ser feliz sozinho, eu não serei feliz com o outro e eu tornarei a vida do outro infeliz como a minha. Eu tenho a capacidade de alcançar a felicidade. E eu posso alcançar a felicidade sozinho. Se eu posso alcançar sozinho, eu posso alcançar com mais alguém. Na vida a dois ou na vida comunitária. Mas o passo da felicidade tem que ser dado por mim. Não pode ser dado pelo outro. Eu posso ajudar o outro pode me ajudar, mas o passo da felicidade deve ser dado por mim. Sempre. Tudo isso é muito importante, por quê? Porque nós temos uma tendência de colocar a culpa dos erros e dos problemas nos outros. E muitas vezes essa culpa é, antes de tudo, uma crença limitante, que vai reforçar o nosso ato de autossabotar. Autossabotagem. Autossabotagem é a tendência de colocar travas, limites e complicações a si mesmo durante o caminho em direção a metas ou objetivos. Essa é a definição, tá? Essa tendência humana de colocar travas e limites, de complicar.
Se dá para simplificar, não quero simplificar, eu quero complicar. O caminho da minha autorrealização. E nesse sentido, a autossabotagem, ela é uma tendência humana. Quero relembrar novamente Mateus 14. Em Mateus 14, já conversei uma outra vez com vocês sobre isso, tem a passagem onde Jesus despede os discípulos na barca e Jesus despede as multidões. Depois vai na montanha e reza, e de madrugada desce e vai alcançar os discípulos no mar, caminhando sobre as águas. Quando Jesus se aproxima da barca, os discípulos veem em pleno mar Jesus caminhando. E a primeira coisa que acontece com eles, eles são dominados pelo medo. E com medo, eles estão olhando para Jesus, mas estão vendo um fantasma. Eles gritam, é um fantasma! Ah! Aquela coisa toda. E aí você já sabe, o medo faz a gente ver as coisas de forma errada. É assim, um cachorro está com medo, eu e você queremos cuidar dele, da ferida dele, mas ele está com medo, ele vai nos morder. Porque ele está interpretando o meu jeito de forma errada. O medo impede que a gente perceba do jeito correto. E aí então, eles estão vendo Jesus, mas o medo, dominou. É um fantasma. Jesus de lá grita, não tenhais medo, coragem, sou eu. Não tenhais medo, coragem, sou eu. E aí você já sabe, Pedro, lá na barca, eu já disse para vocês que todo discípulo quer ser como um mestre. Por isso Pedro quer ser como um mestre, e Pedro está vendo Jesus andando sobre as águas. Jesus está vendo, Jesus andando sobre as águas. E Pedro quer ser como Jesus. Então o que Pedro faz? Mestre, se és tu, manda que eu vá caminhando sobre as águas. E sabe o que Jesus faz? Venha. Pedro desce da barca e ele começa a caminhar sobre as águas. Pedro sente o vento, o barulho do vento, a força do vento. É dominado pelo temor e ele começa a afundar. O vento é a crença limitante. Você não consegue. Você não é capaz. Você nunca vai alcançar isso. Você é pecador, você é sujo. Deus não é capaz de te perdoar. Por mais que você estude, você nunca vai entender. Tudo que você toca dá errado. O vento, dizendo, eu não sou capaz de caminhar sobre a água. A crença limitante. Autossabotagem. Pedro afunda. Ele afunda. Ele se sabota. Ele deixa de olhar para o mestre. Ele se sabota. Ele deixa de dar ouvidos ao mestre e passa a dar ouvidos ao vento, a essas vozes, a essas mensagens, a essas crenças, a esses pensamentos que dizem que eu e você não podemos, não conseguimos, não vamos dar certo, isso não vai para frente e assim por diante. Pedro vai afundando. As crenças limitantes reforçam esse ato que nós chamamos de autossabotagem, onde eu sou o inimigo de mim mesmo. Eu sou o meu inimigo. Eu sou o inimigo de mim.
É a autossabotagem. Autossabotagem. Vou fazer tal coisa, você não é capaz. Isso é tão frequente. Né? E ali então, quando Pedro afunda, Pedro ele vai conseguir sair do furo quando ele se volta, nesse caso ele se volta para Jesus, né? E ele fala: Senhor, salva-me. E Jesus toma Pedro pela mão, coloca Pedro no barco, dá uma olha bem para a cara dele e fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que você duvidou? Crença limitante. Por que afundou? Autossabotagem. Assim então, crenças limitantes são crenças que nos limitam. Oh, perfeita definição, né? Você sabia que crença limitante é uma crença que limita? Acho que estou chovendo no molhado. São crenças que nos limitam e impedem nosso crescimento. São sentimentos sobre algo, sobre alguém ou sobre uma situação. São frases que ouvimos quando crianças, críticas que recebemos, conselhos protetores, informações generalistas. São as experiências negativas que passamos e os escudos que criamos para não repetir aquele momento. Todo esse conjunto de coisa se torna crença limitante. Coisas que nos impede de realizarmos o autoconhecimento, a autoaceitação, a autotransformação e a autorrealização, porque formam uma autoimagem negativa. Formam uma autoimagem negativa. Eu não presto para nada. Eu não sirvo para nada. Uma autoimagem cabeça dura. Eu sou mesmo assim, eu sempre fui assim, Gabriela. E assim vai. Então, as crenças limitantes é esse conjunto de pensamentos, de experiências que dizem para nós: você não consegue. Você não presta. Você só faz coisa errada. Você não serve para nada. Esse conjunto de crenças. Toda pessoa tem isso em maior ou menor grau. Tá? Toda pessoa. O mais narcisista de todas as pessoas ainda assim tem um pouco da autossabotagem, porque também carrega crenças limitantes. Então, isso é muito frequente no nosso lidar com as coisas. Quando Jesus está falando no poder das crenças limitantes, Jesus ele fala sobre um aspecto da crença limitante, a chamada falta de fé. Pediram para Jesus aumentar a fé. Jesus disse: olha, se você tiver a fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, que é uma cabecinha de alfinete. Se você tiver uma fé desse tamanho, você pode dizer para essa montanha: saia do lugar e vai para lá, que ela vai. As crenças limitantes são tão poderosas que elas impedem a pessoa a viver a dinâmica da fé. E aí, a nossa prática de oração também ela vai sendo direcionada pelas crenças limitantes. As promessas que as pessoas religiosas fazem também vão sendo guiadas pelas crenças limitantes. Deus, se você me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa para fulano. A pessoa deixa para depois, a pessoa não faz antes. Ela não faz antes, já contando que Deus vai manifestar sua graça.
Ela faz depois. Ela quer uma garantia. Se pudesse, Deus, assina essa nota promissória aqui, ó. Assina essa nota promissória, tá bom? Se você fazer tal coisa, eu faço tal coisa. Então, o que acontece? Na nossa caminhada religiosa, Jesus ele deixa bem claro que se a fé move, a crença limitante aprisiona, escraviza, nos para, nos limita. E a gente não consegue ir além. A gente não consegue crescer. E quando falo crescer aqui, é crescer como gente. Não estou falando de crescimento financeiro, não estou falando isso não. Mas estou falando de autorrealização. A pessoa se sentir realizada, a pessoa se sentir um ser vivo neste mundo, que tem um papel, que tem uma missão, que pode fazer a diferença dentro das circunstâncias vividas. Via lá um desenho da Turma da Mônica. Tem lá um menino dando água para um cachorro de rua. O outro pergunta: o que você está fazendo? Eu estou dando água para esse cachorrinho de rua. Mas tem tanto cachorro de rua, você não tem como dar água para todos. Assim, não faz diferença esse cachorro. Aí ele fala: mas eu estou fazendo diferença na vida dele. Eu estou fazendo diferença na vida dele. A autorrealização, ela só será atingida na medida em que nós vamos superando essas crenças limitantes e vamos vencendo o nosso processo de autossabotagem. Então isso, uma pessoa, uma vez ela conversando comigo, e ela queria aprender a se confessar, eu ensinei a ela a se confessar, e aí depois de um tempo ela voltou, me procurou e disse que, olha, eu não vejo sentido em confessar, porque eu sei que eu vou pecar tudo de novo. Isso é o quê? Uma crença limitante. Uma crença limitante. Demétrios, eu já superei isso faz muito tempo já, né? Então, por exemplo, eu vou me confessar. Me confesso 4 vezes ao ano, pelo menos. Vou lá me confessar lá com o padre. Procuro o padre. Ô, Padre Caio. Padre Caio, vem me confessar. Aí o Padre Caio: quais são os seus pecados? Tarará, 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 tarará. No ano que vem, quando vou me confessar com ele de novo, eu vou lá. Nossa, gente, eu mudei. Eu faço pecado tudo novo, é tudo diferente. Não é? Eu não fico repetindo o pecado, não. É mais legal fazer pecado novo, é ser criativo. Tá bom? Ali tudo. Então, vale a pena confessar que eu sempre estou mudando, tá bom? Ali tudo. Então, não tenha, tá? Tô brincando. Brincando, mas é verdade. Você e eu temos várias crenças limitantes. Ele teve essa crença limitante. Eu vou pecar tudo de novo. Para que vou me confessar? Ele, ao ter esta crença limitante, ele se autossabotou no seu processo de crescimento espiritual. Ele deixou de se confessar. Ele deixou de olhar para dentro de si mesmo. Quando nós nos confessamos, nós olhamos para dentro de nós. Né? Conforme deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente não vai ligando, não vai olhando para dentro, não vai se percebendo dentro de si mesmo. Quando a pessoa não se percebe, ela não tem como crescer. Então ela continua aquela vidinha, aquele gosto amargo na boca de quem não cresce, de quem não fez a diferença, de quem não vislumbrou alcançar a felicidade. Por quê? Porque desistiu.
auto-sabotou, porque permitiu que a crença falasse mais alto. Nesse sentido, então, quando nós olhamos para a autossabotagem, que tipo de autossabotagem vamos vivenciando? Aqui vou apontar quatro tipos de autossabotagem, tá bom? Negar suas próprias necessidades. Eu não preciso disso, eu não quero aquilo. Eu não preciso. Eu gosto muito de música e eu quero tocar bem, mas eu não preciso daquele violão que é tão bom, afinadíssimo, macio, gostoso de tocar. Eu não preciso disso. Eu não preciso de... Eu não tenho necessidade, eu vou me virar aqui sozinho. Eu não tenho necessidade de estudar violão. Para quê? Eu vou dar um jeito de me virar sozinho. Não cresce. Podia aprender a fazer cada coisa maravilhosa no violão, mas não cresce. Com aquele violão duro ruim, vai perdendo o gosto de se tocar violão. E assim por diante. A pessoa vai se auto-sabotando nas suas necessidades. Aqui também está a pessoa que deixa as suas necessidades próprias para fazer a vontade do outro. Quantos esposos, quantas esposas não fazem isso? Se anularam em seus casamentos. Sempre a vontade do outro, sempre a vontade do outro, sempre a vontade do outro. Na vez passada, eu contei para vocês de uma amiga minha, que ela quer tanto viajar, só que o esposo não sai de casa, para nada. Sempre em casa. Ai, vamos viajar? Ai, vou não. Ai, vamos para tal festa? Vou não. Ai, vamos para tal coisa? Vou não. Ai, vamos para a missa? Ai, que não vou não. Não é? Aí não vou não, não vai não, não vou não, não vou não. E ela, tá bom, eu também não vou. Eu também vou ficar em casa. Eu não sei o quê, eu não sei o que, e ali, e não, e não, e não. A pessoa vai se anulando, vai se anulando, vai se anulando. Chega lá, depois de 50 anos de casado, eu não fui feliz em meu casamento. Minha vida foi tão triste. Né? A vida não me quis. Escolhas, ok? A felicidade, se a pessoa não é capaz de ser feliz sozinha, não será feliz com outra pessoa, né? Não será feliz junto com outra pessoa, e assim por diante, a pessoa foi se auto-sabotando, tá? Eu estou com uma dor aqui, essa dor está já há uns 2 meses aqui, mas não, vou tomar um chazinho, não preciso ir no médico não. Vou tomar um chazinho. Eu vou ali na Dona Alvina. A Dona Alvina, ela faz um benzimento lá com arruda. Ela faz lá um benzimento com galho de arruda e isso vai tirar, entendeu? Eu não vou no médico não. Certo? Aí estou um dia no trabalho, caio de dor, né? Aí o médico fala, você vai dar à luz. Como assim vou dar à luz? Vai dar à luz a uma pedra no rim. Não é? Vai ter uma pedra desse tamanho, parece uma batata, vai sair do seu rim agora, você vai dar à luz. Né? Ali tudo. Porque eu não olhei minhas próprias necessidades. Então o que acontece? Há esse processo de autossabotagem quando nós não assumimos as nossas próprias necessidades. Nós passamos a negligenciá-las, a negá-las. Então isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Um segundo tipo de autossabotagem é a procrastinação. Deixar para depois. Postergar e deixar para amanhã. Aqui eu coloquei o que você pode fazer hoje. Não, o que se deve fazer hoje. O que se deve fazer. Ali hoje. Então, esse deixar para depois
é uma forma de autossabotagem. Eu preciso, semana que vem eu vou dar aula, então nessa semana anterior eu preciso preparar a aula. Eu vou fazer missa no fim de semana, eu preciso preparar a homilia. Ai não, mas tem tempo ainda. Não tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Chega no dia da aula, chega no dia da missa, e aí? Né? Aí faz lá a missa, faz lá a aula, aí o pessoal não comenta nada. Quando prepara, que aula legal, nossa, que palavra boa. Quando não prepara, ninguém fala nada, nem os grilos. Né? Eu acho que eu não sirvo muito para dar aula. Não prepara, procrastina, não prepara, fica difícil, não fica? E assim a gente vai fazendo na vida nossa. Na vida nossa. Certo? Desde o arroz e feijão, tenho que fazer arroz, tenho que preparar comida. Né? Aí eu podia sentar umas 2 horas antes, preparar direitinho ali tudo. Chega lá meia hora, já joga uma água, um arrozinho lá, em vez de fazer um alho picadinho ali, tudo, uma cebola, uma coisinha ali, né? Eu pego um sazão da vida, o sazão na vida. Aí a gente tá comendo aquela comida com aquele sazão maravilhoso, né? Tá comendo assim, e a comida tá boa? Tá boa, tá uma delícia. Joga pro cachorro, o cachorro sai correndo de medo. Aí fica difícil. Então, procrastinar, deixar para depois, é uma forma de autossabotagem. Tá bom? Inconstância, não ser constante. Começar, mas abandonar diante das primeiras dificuldades. Você quer aprender a tocar violão? Adivinha o que você vai ter que fazer? Estudar. Você quer aprender a ser marceneiro? Adivinha o que você vai ter que fazer? Trabalhar e estudar. Você quer aprender a fazer bolo? Adivinha o que você vai ter que fazer? Treinar e estudar. Eu fui fazer um bolo tempo atrás aí, né? E eu resolvi, não tinha fermento, eu peguei, bicarbonato de sódio. Fiz o bolo. Quando eu fui comer o bolo estava amargo. Eu não sabia que tinha que ativar o bicarbonato de sódio com alguma coisa ácida. Suco de limão, por exemplo. Alguma coisa assim. Eu não sabia. Ficou horroroso o bolo. Aí depois fui estudar, aí lá ensinava, se você preparar uma calda ácida e jogar por cima do bolo, então o bicarbonato mesmo lá vai ativar e vai tirar o amargo. E não é que funcionou? Então aprendi a salvar bolo amargo com bicarbonato. Se eu não tivesse estudado, eu não saberia. Certo? Eu não saberia. E se eu tivesse estudado antes, o bolo não tinha saído ruim. Não é? Então isso. Não ser constante. Nós vamos começar alguma coisa, mas a gente para. Para se tocar violão, precisa estudar violão. Eu começo uma aula, 2 aulas. Eu já quero virar quem? Já quero virar o Led Zeppelin. Não é? Eu quero virar o quê? O Yamandu Costa e tocar um baita violão de 7 cordas? Não vou, não é assim que funciona. Tem que estudar muito. O Yamandu Costa tocar o seu violãozinho de 7 cordas do jeito que ele toca, que ele faz o violão falar, ele levou a vida inteira para fazer isso. Estudando dia e noite, dormindo pouco, indo estudar, tocando violão, quebrando corda, colocando corda, quebrando corda, colocando corda. Ele passou anos fazendo isso, anos se dedicando, se debruçando sobre o violão. Ele aprendeu. Eu com 2 aulinhas quero fazer isso? Fica difícil, não fica? Aí eu desisto. Como um carinha que desistiu lá atrás do curso de inglês. Desistiu. E aí o que acontece? Não é? A pessoa abandona, esse abandono é uma autossabotagem. E aí o que acontece? Nós criamos desculpas
para a nossa autossabotagem. E essas desculpas também se transformam em crenças limitantes. Eu vou começando a acostumar com a ideia, eu não consigo, não sou capaz, tudo que eu começo eu não termino, e assim por diante, a gente vai fazendo. Então, muita gente começa e não termina. Na vida religiosa, Jesus, ele claramente, ele vivenciou isso. Por exemplo, para quem gostar, dá uma lida depois no capítulo 6 do Evangelho de São João. Capítulo 6. Jesus, ele alimenta a multidão com os pães e peixes. Depois a multidão quer fazer Jesus virar rei. Jesus se recusa a ser um líder político. Jesus é Messias. Jesus é um mestre. Jesus é o Senhor. Ele não veio ser um líder político. Ele veio ser exatamente o mestre de nossas vidas, o mestre de nossa história. Então ele se recusa. E aí o que ele faz? Manda os discípulos para o barco, sobe a montanha, depois caminha sobre as águas, encontra os discípulos do outro lado do mar, conversa com o povo, e aí esse povo todo que queria fazê-lo virar rei foi para lá. E Jesus começa a falar: vocês estão me procurando por causa do pão. Procure o pão verdadeiro, aquele que desceu do céu. Que pão é esse, Senhor? Dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Meu corpo é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Essas palavras são muito duras. Quem vai poder seguir? E a partir de então, olha o texto bíblico, e a partir de então, os discípulos já não andavam mais com Jesus. Ficou quem? Os 12. Jesus pergunta para os 12: vocês querem ir embora com eles? Podem ir. E eles respondem, na boca de Pedro: a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Agora nós sabemos e temos certeza que tu és o Santo de Deus. Os outros discípulos que começaram, desistiram diante das primeiras dificuldades. Capítulo 6 do Evangelho. Desistiram do caminho. Desistiram. O jovem rico: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala os mandamentos. Ele fala: eu faço isso desde pequeno. Então Jesus: então só falta uma coisinha para você. Só uma coisinha desse tamanho é que falta para você. Venda seus bens, dê para os pobres, toma a sua cruz e siga-me. Só que ele foi embora porque ele era muito rico. Desistiu. O que teve de tantos e tantos discípulos que desistiram? Então, essa também é uma forma de autossabotagem. Desistir é uma escolha nossa. Se eu desisto, sou eu quem desisto. Sou eu. E eu devo arcar com as consequências dessa escolha que eu fiz. Então, é uma autossabotagem muito presente o começar e parar. E parar no começo, tá? Parar no começo. Tem quem pare depois de muitos anos. Eu tenho amigos meus que fizeram faculdade comigo, né? Por exemplo, a última que eu fiz foi psicologia, e desistiu no 4º ano do curso. O curso tem 5 anos. Fez 4 anos, na metade do 4º ano desistiu do curso. E aí, por que você parou? Eu não estava muito interessado, achei que não é para mim. Isso é o que mesmo? Crença limitante. Eu achei que não era para mim. Crença limitante. Né? E aí a gente vai parando, vai se auto-sabotando. Uma quarta forma, né,
é criar desculpas na hora de tomar decisões. É difícil fazer essa escolha. Eu não sei o que eu vou escolher. Eu não sei o que eu vou decidir. Depois eu vejo. Eu vou pensar melhor. Aí pensa. E aí decidiu? Eu ainda estou pensando melhor. Pensa. E aí você tomou decisão? Não, o que é mesmo? Já não dá para pensar melhor porque já está velho, né? E as memórias já foram embora. Então já não lembra mais do que estava pensando. E aí acabou. A gente faz com frequência, gente. Essa criação de desculpas para não tomar posição, para não escolher. Vai se criando desculpas. Tem que resolver as coisas e não se resolve, porque vai se criando desculpas. O exemplo que estava dando para vocês da mulher lá naquela situação. O homem é violento, se sai, ele pode matá-la. Se fica, ele pode matá-la também. Nessa situação. E aí vai tomar escolha, as circunstâncias são tão ruins que eu não sei o que fazer. Vamos conversar com o advogado, vamos conversar com o policial, vamos conversar com o padre, vamos conversar com o psicólogo, vamos conversar com alguém, e não vai. As circunstâncias são muito ruins. E aí vai se criando também essa autossabotagem nesse sentido. Então, são autossabotagens muito frequentes, tá bom? Muito frequentes na nossa caminhada. Quais são as possíveis causas da autossabotagem? Eu gosto de resumir sempre naquilo que eu chamo de circunstâncias, que é exatamente o entorno do que vivemos em determinada época. As circunstâncias vão forjando crenças limitantes que vão sustentando práticas de autossabotagem. No entanto, existem alguns fatores, além das circunstâncias, que podem direcionar um processo de autossabotagem. Estilo de personalidade evasiva. Na nossa formação de personalidade, e quando pensamos em personalidade, os aspectos da personalidade, eles não se mudam. Então, se uma pessoa tem tal personalidade, aquela personalidade é ela. Ela é daquele jeito. Porque ela é isso também, a personalidade dela. Então, nós não conseguimos mudar traços da personalidade. Não se muda. Se é personalidade, não se muda. O que nós mudamos são comportamentos, são atitudes. E aí a gente consegue mudar muita coisa. Mas se a pessoa ela tem um estilo de personalidade evasiva, a pessoa quando se sente apertada, ela trava, ela escapa. Esse estilo de personalidade pode favorecer a autossabotagem. Quando a pessoa se vê na necessidade de fazer escolhas difíceis, e ela tem essa personalidade evasiva, ela vai criar desculpas, haverão crenças limitantes bem presentes, e ela vai reagir exatamente tirando o time de campo. Essa retirada pode ser estratégica em certas situações, mas neste caso é uma retirada evasiva. Está fugindo do confronto, está fugindo da necessidade de tomar decisão. Então algumas pessoas podem ter esse estilo de personalidade evasiva. Ali tudo. Personalidade. Mesmo. Ali. Essas pessoas elas vão ter que fazer o quê? No decorrer da vida. Elas vão ter que fazer treinamento para mudança de comportamento. Ali tudo.
A personalidade é evasiva, é assim mesmo. Mas ela consegue sim tomar decisão, consegue fazer escolhas, mas ela vai precisar se treinar para isso. Vai precisar se educar para isso. Então ela vai precisar treinar, treinamento psicológico mesmo. Vai ter que trabalhar a espiritualidade também, para lutar contra este ponto que está contra ela. De fato, o ser evasivo da personalidade dela é um ponto contra a necessidade de tomar escolhas. Então ela vai ter que se esforçar mais, vai ter que treinar mesmo, diante de decisões, diante de situações, ali tudo, muito difícil. Lembro de um filme que eu assisti, era um filme de guerra, eu não lembro se era da Primeira Guerra ou se era da Segunda Guerra, mas uma mãe judia tinha 2 filhos, e os soldados alemães, né, obrigaram ela a escolher um dos filhos para morrer, e o outro ficaria vivo. E obrigaram a mãe a escolher ou um ou outro. E ela no desespero, ela não fez a escolha, então eles mataram os 2. Mataram os 2 filhos na frente dela. E o filme contava a história dela depois disso, né? Os traumas, as dificuldades, ali tudo, né? Então, dentro dessa circunstância tão difícil que é a circunstância de guerra, não é? Você pegar uma mãe e impor a ela uma escolha nesse nível é um crime hediondo que brada ao céu. É um crime dos crimes, ali tudo, né? E a cabeça dessa mãe, ela se sentia culpada por não ter salvo nenhum nem outro. Não é? Ela não foi capaz de escolher um para a morte, escolhendo o outro para a vida. Ela não foi capaz. Quando a gente se coloca na situação dela, fica muito difícil para nós. Imagine para ela que passou por isso de verdade. Não é? Então, fazer escolhas, às vezes, ela se apresenta de uma maneira muito difícil para quem tem essa personalidade mais evasiva. Existe, então, às vezes isso. Eu ou você podemos ter um pouco disso, tá? E se a gente tem isso, a gente precisa treinar muito em como fazer escolhas. O segundo item aí colocado é o que nós chamamos de baixo autoestima. Algumas pessoas, elas têm baixo autoestima. Algumas pessoas têm baixo autoestima por razão circunstancial, outras por razão psicológicas, outras por razões psíquicas. Eu dizia para vocês no encontro passado que existe um tipo de depressão que é chamado distimia, que é uma depressão crônica, mas que a gente consegue sobreviver bem com ela, apesar das dificuldades. Nunca nada tá bom, a pessoa sempre ali daquele jeitinho, mas a pessoa consegue viver, consegue trabalhar, consegue estudar, consegue tocar o barco. Geralmente quem tem distimia tem baixo autoestima. Só que aí é o quê? Aí é uma questão certo? É uma questão realmente patológica. É uma baixa autoestima patológica. Essa pessoa com baixa autoestima, ela vai ter muito mais dificuldade de fazer escolhas, de se colocar diante das situações conflitivas, ela vai ter muito mais problema. E com isso, também a pessoa com baixa autoestima, ela terá dificuldade, porque tem baixa autoestima, ela tem dificuldade de se valorizar. Então, as crenças limitantes serão uma constante na vida dela. Você não consegue, você não sabe, você não pode. Eu sou assim, eu não sei fazer. Ou vamos fazer tal coisa? Ai, não, eu não sei. Mas você já fez, já tentou fazer isso? Não. Como você sabe que não sabe? Porque eu não sei.
A pessoa se auto-sabota. Se auto-sabota nesse sentido. Então, as pessoas com baixa autoestima, elas estão mais propensas a ter mais crenças limitantes que vão sustentar o processo de autossabotagem. Então, é muito comum, tá? Então, pessoas com baixa autoestima vivenciarem autossabotagem. Entorno familiar superprotetor. É quando a família não deixa os filhos se lascarem para aprender a vida como ela é. Um amigo meu, né, na realidade um pai de um amigo meu, só que esse pai é meu amigo também, né? Esse meu amigo, filho desse meu outro amigo, que é filho dele, vocês entenderam, né? Esse meu amigo, ele sempre foi muito bem protegido pela família, sempre teve do bom e do melhor, sempre foi muito protegido, ali tudo, né? E, não é, aos 18 anos, este meu amigo, ele ganhou um carro, ali tudo, né? E ganhou o carro, tudo, e foi crescendo, nós fomos vivendo, e aí ele trabalhou o carro, turbinou o carro, fez toda uma preparação no carro dele e ralava aquela sumaré de lá para cá, de cá para lá, mas ralava, fundiu o motor desse carro. Esse meu amigo, o pai dele, foi lá e deu outro carro para ele. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Assim tudo, né? Teve uns 6 anos atrás, ele teve um acidente com o carro, dirigindo mamado. Lá vai o pai ajudar nesse sentido. É um amigo muito protegido, então teve, certo, muita superproteção. Então o que acontece? Ele não tem as iniciativas de eu vou trabalhar, a iniciativa de eu quero ter tal profissão, a iniciativa de eu preciso ralar para fazer tal coisa, quero formar família ou quero fazer tal coisa. Não tem as iniciativas necessárias para isso. Se auto-sabota, não toma posição nesse sentido. Então também o ambiente superprotetor pode inibir a criatividade da criança, do adolescente, formando um adulto incapaz de fazer escolhas concretas. Então isso é também muito presente. Ok? Então, também isso pode estar na base da autossabotagem. Fora isso, falei para vocês, as circunstâncias. O exemplo do filme, aquela mãe ter de escolher entre um filho ou outro filho. Matar os dois. Gente, ela não é culpada pela morte deles. Mas ela se sente culpada pela morte deles. Porque acabou não conseguindo salvar nenhum nem outro. Então o que acontece? As circunstâncias foram cruéis demais. E isso fez com que ela se auto-sabotasse. Mas essa auto-sabotagem não foi culpa dela. Nesse caso, as circunstâncias foram muito cruéis. Então as circunstâncias, elas também se fazem presente, certo? Em cada momento de nossa vida. Todo momento de nossa vida é vivida dentro de suas circunstâncias. Ali tudo. Então, nós não podemos desprezar as circunstâncias. Quais são os efeitos da autossabotagem? A autossabotagem funciona como um peixe que morde o próprio rabo. Peixe, um cachorro, um gato, bota o bicho que você quiser, tá bom? Eu quis colocar peixe e coloquei peixe. Tem algum problema? Eu sou santista? Poxa, eu gosto de peixe. Voltando. Não tem nada a ver isso, mas tudo bem. A autossabotagem, então, funciona como um peixe que morde o próprio rabo. Como não me permito a oportunidade, não desafio a mim mesmo
e, portanto, não ganho em desenvolvimento pessoal. O que faz a gente crescer é a resolução de problemas. A nossa vida nos traz muitos problemas. A vida é cheia de problemas. E conforme eu e você vamos solucionando os problemas, nós vamos nos autorrealizando. Eu arrisco a dizer que a felicidade consiste no resolver os problemas da vida. Conforme nós vamos resolvendo os problemas, isso traz uma paz interior muito grande. Conforme nós vamos resolvendo os problemas. Mas veja, se a pessoa ela não se dispõe a resolver problemas, a pessoa não cresce. Se a pessoa não assume os desafios colocados na própria vida, a pessoa não cresce. Gente, nós não vamos crescendo, nós vamos ficando para trás. Então, o desenvolvimento pessoal exige posição diante dos desafios da própria vida, escolhas que nós realizamos. Então, perco a oportunidade de ganhar novas capacidades e melhorar aquelas que já possuo. Eu, quando terminei o seminário, eu queria estudar Bíblia. Eu quero me especializar em Bíblia, quero ser biblista, né? E aí então fui fazer alguns estudos de Bíblia. Eu já tinha feito grego e hebraico na faculdade batista. Eu estudei junto com os batistas, línguas bíblicas. Então eu já fui para o mestrado em Bíblia já sabendo grego e hebraico. Então já sabia grego e hebraico, né? Então já fui lá estudar, fazer o mestrado, aquela coisa toda. Só que tinha o problema do inglês lá, mas o inglês não se usa como língua bíblica, então tá muito tranquilo. Deu para tocar bem o barco, ali tudo. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nessa minha caminhada para estudar a Bíblia é que, como eu vim lá com o grego e hebraico da Faculdade Batista, eu estava achando que eu era o bambambam. E aí, na primeira aula, o professor, o nome dele é Matias, professor ele deu aula para a gente de hebraico lá no mestrado. O professor Matias, ele já abriu a Bíblia lá, todo mundo abre a Bíblia em hebraico. Nós abrimos a Bíblia em hebraico, aí lê a primeira página. Aí tinha que ler em hebraico lá tudo, né? A primeira página. Mas começou um gaguejar lá, né? E começou e a coisa era mal lida e não saía ali, né? E conforme ia chegando perto de mim, eu ia me derretendo, né? A minha barriga ia se dissolvendo, assim tudo, né? Até que chegou a minha vez, eu fiz a leitura, mas foi difícil, foi complicado, aquela coisa toda. E ele estava fazendo isso para testar o nosso nível de língua. Ali tudo, né? E aí ele falou assim, olha, você vai ter que melhorar isso, você vai ter que melhorar aquilo. E aí nós fomos ralar para estudar aquilo. Era um desafio muito grande. Para mim naquele momento. Ali tudo, né? Só que se não passa por isso, a pessoa não cresce. Então tem que fazer. Quer andar de bicicleta? Vai ter que cair. Não tem jeito, vai ter de cair. Se quiser andar de bicicleta de verdade, vai ter que cair. Não tem jeito. Então o que acontece? O desafio é colocado, o desafio é proposto, o desafio está lá. A gente precisa então crescer. Então o que acontece? A autossabotagem faz com que a gente não cresça. É o principal prejuízo que a autossabotagem nos dá. A gente não cresce. A gente podia ser gente com muito mais experiência, mas acabamos nos limitando, né? E aí, olha, e por isso eu continuo pensando que não posso, não quero, não dá certo comigo. Crença limitante, que nos faz com que a gente autossabota. A autossabotagem gera crença limitante. A crença limitante gera autossabotagem. Temos que quebrar o ciclo.